Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje, acabou a revisão, ok? A última aula eu passei algumas informações importantes sobre o que era a geografia e sobre como a gente estudava ela, pesquisava. E hoje a gente começa a matéria do nosso planejamento do ano. Então, esse ano a gente vai estudar o Brasil. Ano passado a gente estudou um pouco sobre o que era geografia, sobre o mundo, sobre clima, sobre relevo, essas coisas. Esse ano a gente vai estudar tudo que aplicamos até agora aplicado ao Brasil, né? Então, como início de todo estudo, é importante a gente conhecer o nosso planeta primeiro, conhecer o nosso país, né? Então, primeiramente, o Brasil ele é o quinto maior país do mundo em território, né? A gente tem a maior parte dele no hemisfério sul, né? Ou seja, ao sul da linha do Equador, e 100% do Brasil se encontra no ocidente, ou seja, a gente está bem longe do Mediterrâneo de Greenwich. Então temos aqui os maiores países do mundo quais são? Rússia, segundo Canadá, terceiro China, quarto Estados Unidos, quinto Brasil, com 8.514.876 km². É bem grande, né? Então, temos também o nosso clima. Como a nossa maior parte se encontra entre a linha do Equador e o trópico de Capricórnio, nós ficamos na zona intertropical. Ou seja, aqui tem os climas mais quentes, onde fica a maior parte do Brasil ali, entre a linha do Equador e o trópico de Capricórnio. Ainda temos um pedaço que fica na zona temperada, mas é bem pouca coisa. Ali é o sul do Brasil, mais Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde faz muito frio, onde chega a nevar até, inclusive. Falando em fronteira, nós temos o Brasil, que ele possui 15.719 km de fronteira terrestre e 7.317 km de litoral. Ou seja, temos um litoral bem grande. Né? Os pontos extremos, ou seja, quais são os pontos mais extremos do Brasil, mais longe que a gente pode chegar andando? Temos lineares de norte, ou seja, o Brasil passando, se eu fosse da nascente do rio Moa até a ponta dos Seixas, é o lugar mais longe que a gente conseguir atravessar o Brasil caminhando na vertical, ou melhor, na horizontal. Né? A gente andaria 4.309 quilômetros. Se a gente resolvesse atravessar o Brasil, né, lá do ponto mais extremo, lá no Arroio do Chuí, no Rio Grande do Sul, até a nascente do rio Ailã, no Monte Caburaí, a gente andaria mais ou menos 4.397 quilômetros. Pouca diferença, é quase um país bem quadrado, né? É bem diferente. Então nós temos fronteira com 10 países, como a gente pode ver no mapa, fazemos fronteira com Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Ou seja, só tem 2 países na América do Sul que não fazem divisa com a gente, que não tem fronteira, que é Chile e Equador. A nossa língua oficial é o português, porque nós fomos colonizados por portugueses. Então estamos em volta da gente, tem a maioria dos países falam espanhol. E temos ali em cima, né, o Suriname que fala inglês. Temos ainda a Guiana Francesa que fala francês e Guiana que fala holandês. O nosso clima geralmente ele é muito quente, né? A gente tem um clima, a maioria do nosso clima é tropical, ou seja, faz muito calor. Temos o clima equatorial úmido, mais na Amazônia por causa da floresta. Temos o subtropical úmido no sul do Brasil. Temos aqui no Rio de Janeiro, Espírito Santo, temos o litoral úmido, que é um clima que é quente, mas chove bastante. E o tropical semiárido, que é ali no sertão do Nordeste, onde geralmente tem as grandes secas e por aí vai. Aqui no Brasil nós temos
quatro fusos horários diferentes, né? Ou seja, dentro do país podemos ter, se a gente conseguir viajar, temos quatro fusos horários, né? Sendo que um deles não existe mais, que seria o horário de verão. Então, esses aqui são nossos três fusos horários, ó. Se nós estamos aqui no Brasil e fomos para algum desses países que está em rosa, aumenta 2 horas, aumenta 1 hora. Ou seja, a gente pode sair 2 horas da tarde daqui e chegar lá às 2 da tarde ainda, mesmo viajando 1 hora. É quase uma viagem no tempo, não é? Então nós temos a formação do território brasileiro, né, que foi descoberta em 1500 com os indígenas. Aí tivemos as entradas feitas pelos bandeirantes que organizaram várias expedições em busca de pau-brasil, em busca de lugar para produzir cana-de-açúcar, tabaco, etc. Tivemos os bandeirismos, né, que onde nós também entramos mais para dentro para procurar várias terras. E assim foi feito nosso território. Então a nossa formação começou pelo litoral, como nós já estudamos, e foi adentrando ao Brasil com as bandeiras e com as entradas, né? Então, aos poucos, foram sendo tomados todo o território. O último que entrou foi o Acre, que foi feita uma negociação com a Bolívia. Aqui é mais uma forma de como o território foi formado, né? Tivemos várias culturas durante esse tempo de plantações, como o café, o mate, o cacau, as drocas do sertão, que são as sementes, castanha do Pará, caju, essas coisas. Tivemos ali por Amazonas, Manaus, pecuária e as plantações meu Deus, esqueci a palavra. Do látex, das seringueiras. Eles foram extraídos por muito tempo. Nós também temos produções de várias outras coisas com o tempo, né? Que vão se distribuindo pelo território. Então a gente vai ter no território brasileiro, desde 1750, que é onde começa a acertar a fronteira do Brasil, né? 1822, com o Império, o Brasil já apresentava essa formação que nós temos. Então, e foi só no final do século XIX para o século XX, lá pelo ano de 1904, que o Brasil vai assumir seus limites atuais do território com a anexação do Acre. Então temos aqui o Tratado de Madrid, que acabou fazendo o Brasil do jeito que ele é, né? Com Grão-Pará, Mato Grosso, São Paulo e Rio Grande do Sul, que até São Paulo, ou seja, não existia o Paraná ainda. Aí depois começou a se dividir com Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Cisplatina. Cisplatina vai virar o Uruguai, após a Guerra do Uruguai, onde a Inglaterra exigiu do Brasil que ali fosse uma nova terra, onde o Brasil entra em guerra com a Argentina por essa região. Aí vai virar o futuro país do Uruguai. Então temos aqui em 1889 a formação do Estado brasileiro. E aqui com o Acre já temos a formação que parece a formação atual. Vamos ter aqui alguns estados que não existem mais, como o estado como o território de Ponta Porã e por aí vai. E aqui a formação do Brasil atual, né, com os estados que existem até hoje. Aqui o mapa político atual da América do Sul, onde o Brasil se localiza. Aqui mais ou menos qual foi a formação do caminhar do território brasileiro com os anos, né, desde quando ele era as capitanias hereditárias, que foi a primeira tentativa de colonizar o Brasil, até nas formações que foram se transformando a chegar à configuração que nós conhecemos hoje. O Brasil, com o tempo, ele foi se regionalizando, ou seja, foi dividido o país em regiões conforme a sua geografia. Na geografia, a gente organiza as regiões em características comuns, que pode ser de ordem natural, humana ou uma combinação entre as duas. Então temos aqui a vegetação original do Brasil, né, a Mata Atlântica,
que era todo esse tamanho, que foi com o tempo sendo dizimada pelos portugueses e hoje tem bem pouco. A floresta amazônica, a caatinga, cerrado, a mata de cocaia, que são todas regiões de matos que existem no Brasil. Aí, aí o IBGE classificou o território brasileiro em 5 grandes regiões, que são chamadas macro-regiões, que é o norte, o nordeste, o centro-oeste, o sudeste e o sul. Então essa é a pequena introdução que a gente vai fazer sobre o Brasil. Como exercício para vocês, eu quero que vocês descrevam a região sudeste, né, e mandem para mim escrevam no caderno sobre a região sudeste e mandem para mim pelo WhatsApp. Escrevam quais são os estados da região sudeste, o número de pessoas que vivem na região, né? E qual que é o estado que nós moramos que está na região sudeste. Então, beleza, pessoal, é isso. Na próxima aula a gente vai começar a adentrar sobre o Brasil, estudar a sua economia, a sua colonização, adentrar mais como que ocorreu isso, a formação do povo brasileiro, a sua cultura, e por aí vai. Então, beleza, pessoal? Até a próxima aula. Até mais.